O tema que abordo com você hoje é sobre o dilema da psicanálise no Brasil. E é um tema muito complicado de eu estar falando, porque participo de instituições que fazem o ciclo de formação de psicanalistas e, ao mesmo tempo, critico a questão da psicanálise no Brasil na forma com que está sendo posta hoje. E quando eu falo deste tema, eu sei que eu posso estar melindrando relacionamentos profissionais, mas eu tenho que dizer, porque o que está em jogo não é a questão da relação com colegas ou profissionais que manuseiam a psicanálise. A questão que está em jogo aqui é o usuário daqueles que vão atrás de um profissional para fazer um tratamento na área da saúde emocional, na área da saúde mental, e procuram muitas vezes por alguém que vende uma clínica como psicanalista. Isto é legítimo em uma situação e, ao mesmo tempo, é ilegítimo na maioria das situações. Eu mesmo não me intitulo psicanalista exatamente porque o tema que eu vou abordar aqui me leva a não ter a coragem de me auto-intitular psicanalista, exatamente porque está numa situação tão indefinida esta demanda sobre ser ou não ser psicanalista e quem é o psicanalista, que confunde inclusive até o pessoal que se auto-intitula psicanalista e que manuseia a psicanálise como instrumento de trabalho. Então eu prefiro também, diante deste dilema, mesmo manuseando a psicanálise como instrumento de trabalho, teoria e técnica, eu prefiro manter-me como psicólogo devidamente registrado no meu conselho regional. Faço esse vídeo não para melindrar relações, mas para despertar um alerta à população, à comunidade. E, inclusive, um questionamento às escolas que se dizem sérias ou às instituições que eu conheço que são sérias, que faz a formação em psicanálise nesse Brasil. Precisamos começar a falar um pouco mais disso, porque daqui a pouco o Brasil está entregue a pessoas que estão prometendo cura na área emocional sem nenhum critério de identificação do registro profissional e da seriedade deste profissional e da formação deste profissional que está se propondo a fazer esse tipo de trabalho. É um dilema, mas que vale a pena pensarmos. Primeiramente, lembrando que psicanálise é uma teoria e uma técnica que nasce a partir da publicação do livro A Interpretação dos Sonhos, do teórico que era médico, neurologista, e que partiu para desenvolver a teoria da psicanálise. E aí, consequentemente, a formação de psicanalistas se deu dentro dos critérios estipulados por Freud, numa formação contínua, análise, de se sujeitar à sua análise pessoal, de analisar, de estudar, de fazer seminários, ciclos de estudo. Porém, a psicanálise não é uma profissão. A profissão do Freud era médico e ele desenvolveu a psicanálise como teoria. Mas a psicanálise expandiu para todo mundo, inclusive o Freud, ainda vivo, vai expandir a psicanálise em vários países e cria-se inclusive uma instituição internacional de psicanálise que tem de alguma forma o controle sobre o processo de formação do próprio Freud e depois dos seus sucessores. Então há instituições sérias que formam psicanalistas e que têm uma idoneidade, e geralmente elas são associações regulamentadas que estão ligadas a uma rede de instituições que pensam e constroem referenciais a partir de estudos do passado, no presente, em perspectiva de um futuro. E há também um problema de instituições que eu digo que são psicaretas, formam psicaretas, aqueles que não são nada. Eu, inclusive, tenho conhecidos que sequer têm o 2º grau e já se auto-intitulam psicanalistas porque fizeram uma formação e tiveram até diplomação como se estivesse fazendo um nível superior, por incrível que pareça. Mas isto no Brasil não é regulamentado. Não existe a regulamentação do profissional de psicanálise para atender na área de saúde.
Não existe. E não existe também o diploma, não existe também a graduação em psicanálise. Então, diante desse cenário, complica de entender a psicanálise como teoria técnica, porque já tem um leque enorme de pessoas que passam por essas formações não institucionalizadas, que não têm os critérios de uma formação conforme a rede institucional de formação em psicanálise que se dá por organizações, por congressos e assim por diante, que é aquelas que a gente chama de idôneas. Então tem muita gente aí desenvolvendo formação em psicanálise, mas sem nenhum critério. E por isso então que falar de psicanálise no Brasil torna-se cada vez mais complicado, porque tem muita gente leiga aí se intitulando psicanalista. Eu atribuo toda esta confusão sempre a fatores que pesam para um lado e para outro. Por exemplo, as instituições sérias ligadas a uma escola de formação contínua que requer estar em análise, analisando, sendo supervisionado, estudando, seminários, onde as indicações para a escuta analítica não se dá por uma necessidade de atender pessoas para tratar de problemas emocionais, mas sim para ouvir pessoas que querem se descobrir no seu autoconhecimento, e isso pode se dar pela psicanálise. Então essas instituições que produzem, que fazem pesquisa, que escrevem textos, artigos, elas de alguma forma estão muito fechadas e muito elitizadas. É incrível que, se você conversa com pessoas de escolas ou de grupos e instituições de psicanálise diferentes, são fechadas, são hermêuticas, uma não dialoga muito com a outra, e há uma disputa de quem muitas vezes está dizendo o que é a psicanálise ou o que não é a psicanálise. Quem lê tal fulano faz psicanálise, quem lê tal fulano não faz psicanálise, quer dizer, é uma disputa. Tem os pós-freudianos, tem aqueles que seguem o pensamento de Lacan. É uma loucura esse fechamento. Isso faz com que também esta produção interna desses grupos de psicanálise que são muito intelectualizados e se apegaram numa questão muito academicista, numa rigidez também de escrita e de dizer, muito apegados à letra do que leem, quase que uma caixa de ressonância para dizer aquilo que o outro já falou, sem muitas novidades inclusive, faz com que esta psicanálise não dialogue com a sociedade. Então não tem acesso. Eu já recebi muitos pacientes que vieram de análises por psicanalistas que eles diziam, poxa, e aí aquilo lá mesmo a gente só fala, quer dizer, como que você introduz uma pessoa num processo de análise sem falar o que é aquilo que está acontecendo, sem dizer. Então essa ausência faz com que abra um leque enorme na sociedade de grupos que vêm montando escolas ou formações de psicanálise para vender a ideia de que o sujeito pode se tornar um psicanalista e ganhar dinheiro com isso e atendendo clinicamente, sendo que no Brasil esse tipo de prática não é regulamentado, porque não existe a formação de psicanalista a nível de graduação e nem de bacharelado, e não existe a regulamentação do psicanalista enquanto clínico, tanto que você não pode ter em órgãos públicos, órgãos federais, estaduais, municipais que tenham atendimento na área de saúde e educação, profissionais que não tenham registro, por exemplo, na área de saúde, ou psicólogos, ou médicos, ou assistentes sociais. Inclusive, para a atividade física, requer hoje que o educador físico seja vinculado e registrado no seu conselho de classe. Então, nesse sentido, abre-se um leque pelo fechamento também das escolas formadoras de psicanalistas e que estudam a psicanálise no Brasil, são tão fechadas e ficaram tão elitizadas, tão intelectualizadas, que não dialogam e a sociedade não escuta essa demanda, porque a psicanálise precisa dizer e precisa estar. E não estando e não dizendo, e se diz, ninguém entende, o que vai acontecer? Abre-se esse leque de possibilidades de entrar o que eu chamo dos psicaretas. Aí mistura tudo, aí fica todo mundo que é psicanalista, como você vai controlar isso? Quem é sério, quem não é sério? Como você vai ter uma patente ali, eu venho de uma escola séria, mas o que faz com que aquela escola ou aquela instituição seja qualificada como séria? Quem vai definir isso no Brasil? É um dilema. Mas isso tem uma origem também na própria história
do Freud, né? Lendo as biografias do Freud, as mais sérias, né, que são de registros e de fatos coletadas ao longo da história do Freud por pesquisadores, a gente vai ver que quando o Freud, por exemplo, lá no final de carreira, ele recebe um título de doutor honoris causa, né? São esses títulos que você não faz o doutorado, mas recebe pela obra que você constrói, pela relevância da sua atuação como profissional e pela obra que você constrói, teoria e assim por diante. Ele foi nos Estados Unidos receber esse título e aí ele abre um leque enorme de formação e de retroalimentação também de pessoas leigas introduzindo no processo de psicanálise. Então, eu falo que se Freud cometeu um delito foi esse. Ele, sendo médico, abriu para tudo quanto é pessoas para o exercício da psicanálise. E, de fato, a psicanálise hoje ela pode absorver pessoas de várias áreas de conhecimento dentro de uma formação que não seja de vender o peixe de tratamento, né? E também o outro delito do Freud é a amizade e o diálogo que ele mantinha com um pastor luterano na região que ele morava, na Áustria, ali na Alemanha, que hoje é Alemanha, né? E que aí essa relação com o Pfister, tem até um livro de cartas de Freud a Pfister, que aí pega esse público evangélico que começa vivendo uma pauta de costumes conservadoras, começa a adentrar na psicanálise a partir desse referencial do diálogo do Freud com esse pastor, que os textos mais polêmicos de Freud em relação à questão da religião, ele atribuía a esse pastor Pfister dar uma lida para ver, né, se ia escandalizar muito ou não, e ao mesmo tempo ele abre esse leque de pessoas que adentram com a psicanálise, mesmo sendo de práticas religiosas conservadoras e de denominação cristã, que na época tanto católicos como luteranos criticavam Freud como se ele fosse o pornográfico Freud, ou o sugismundo Freud, por causa da sua teoria de sexualidade e também porque a sua teoria leva a gente a repensar a questão da religião, dos totens, da questão da regra, da lei, a partir do divino para suprir as nossas demandas de inseguranças no cotidiano. Então imagina, quem criticava o Freud agora quer usar o Freud como referência de apoio a suporte emocional. Então, por que será? Eu já tive em seminário e formação de escolas onde a maioria dos participantes eram de igreja evangélica ou pastores, e os formadores inclusive eram pastores. Então, a minha hipótese é o seguinte, as minhas hipóteses, né, em relação a por que os evangélicos então querem se tornar psicanalistas, ou quem tem uma pauta de costume vinculada à religião cristã que criticava a própria psicanálise. É porque vendem a ideia de que eles não têm a pauta conservadora, que eles são atuais, e aí estão adentrando até nas teorias da psicanálise. Olha que chique. Então eles estão modernos, eles estão assim quebrando com a pauta de costume conservadora. O outro é de proteger também seus fiéis, porque quando um pastor, quando um líder religioso, quando um agente de uma igreja cristã vai indicar um tratamento psicológico ou emocional para alguém, sempre diz, procura um profissional que seja cristão, como se isso tivesse relevância. As pessoas procuram um psicólogo ou um psicanalista que seja cristão e quando vai no ginecologista ou vai no ortopedista não pergunta se ele é cristão. Então, que contradição que é essa? É porque a psicanálise vai mexer exatamente com costumes, hábitos e com questão comportamental. E isso pode levar as pessoas a repensar sobre a prática religiosa, sobre a sua repressão sexual. E aí muitos vão indicar psicanalistas que foram formados por pastores ou por pessoas que vêm de denominações religiosas. É uma estratégia de preservar os seus clientes, seus fiéis, né? Eu mesmo tenho exemplo de vivência pessoal disso com uma pessoa que chegou a ter um vínculo comigo de trabalho, que era ligada a uma igreja evangélica e na qual eu fui indicar alguém para fazer o processo de terapia com esta pessoa, de psicanálise, e deu numa zebra complicada. Uma pessoa amiga queria fazer análise comigo, mas como amigo, eticamente eu não aceitei, porque confunde os papéis, ou sou amigo ou sou analista da pessoa. E o dilema da pessoa era
trabalhar a condução que ela tinha de homossexual, sendo que na sociedade ela vivia um casamento heterossexual e se colocava como heterossexual. Porém, ela tinha uma condução homossexual e queria resolver essa demanda na terapia. Aí indiquei para uma profissional que tinha uma ligação comigo e que era ligada a uma igreja evangélica e que se intitulava psicanalista, mas também tinha formação de psicologia. E aí o meu amigo liga desesperado dizendo que quando ele foi falar sobre essa demanda da sua homossexualidade, o profissional vira e fala: mas você sabe muito bem, né, que nós que somos cristãos, isso não é legal, isso é pecado, isso não é bem visto, a questão da homossexualidade. Olha só, que intervenção. Esse meu amigo ficou desesperado. Eu falei: faz o seguinte, pega o número do Conselho da Psicologia, o registro deste profissional, e denuncia para o Conselho Regional de Psicologia. Lógico que a pessoa não fez, porque no Brasil as pessoas têm medo de fazer essa denúncia. Mas nunca mais também indiquei para essa pessoa. Por quê? Porque aí, tá vendo? Eu utilizo a psicanálise a favor da minha condução religiosa e não para a condução daquilo que o paciente está dizendo. Então isso aí é uma interferência. Então é um usufruto. Por isso que começa a haver também essa imersão da psicanálise no meio evangélico. E o pior, nós estamos num congresso onde a maioria dos congressistas estão dentro dessa pauta de costumes ligada à religião cristã conservadora e às vezes ultraconservadora. E tem já grupos, lobbies, querendo a regulamentação da psicanálise para que possam entrar em saúde pública, em instituições de tratamento de dependentes químicos, que muitos são evangélicos, para dizer que eles têm lugar e tem como atender. E isso pode passar rápido, porque nós temos um Congresso Nacional que tem muito da sua maioria em pautas conservadoras, e a gente está correndo esse risco. Então a psicanálise, dentro do cenário brasileiro, ela está cheia de polêmicas e cheia de demandas que requer um olhar atento da sociedade para que, ao procurar uma ajuda na parte emocional, saiba perguntar pelo menos de qual escola que vem, investigar se essa escola existe, se ela é tradicional, se ela tem um histórico de produção. E ao mesmo tempo, a minha indicação é que, para preservar mais, que procure um profissional devidamente registrado no Conselho Federal de Psicologia, através dos seus conselhos regionais, porque eu acho que vai ter mais garantia. Se desejar fazer com uma pauta teoria e técnica psicanalítica, então que procure alguém que você possa ter essa referência, ou de um registro profissional na área da psicologia, ou que venha por indicação de um grupo de estudo que seja realmente sério e que forme pessoas não para tratar, mas sim para que a pessoa possa fazer o seu processo pessoal de análise pessoal. É confuso esse tema? Muito, mas é necessário a gente começar a pautar e falar, tanto para alertar a população, como para despertar nas instituições sérias de psicanálise a necessidade deles começarem a mexer nessa demanda e, ao mesmo tempo, para que os órgãos governamentais possam estar atentos a esta crescente quantidade de profissionais que se auto-intitulam psicanalistas, psicoterapeutas e não são formados em nada. E quem perde é quem? É você, é a própria população. Então fica aí esse tema e espero que tenha ajudado a abrir, fazer com que você tenha mais visão sobre essa pauta que está aí a toda na sociedade. Um abraço e muito obrigado pela sua atenção.